Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia aqui do Fique em Casa Aprendendo. Para quem não me conhece, eu sou o professor Celso Ramos e hoje nós vamos dar continuidade ao assunto de ecologia, mais especificamente a respeito do assunto de fluxo de energia. Vamos agora para a parte 3, onde vamos entender um pouco sobre o conceito de produtividade. Certo? E dentro dessa aula de hoje, nós vamos falar do conceito propriamente dito, falaremos sobre a produtividade primária, produtividade secundária. Logicamente que existe propriedade terciária, quaternária, mas se vocês entenderem esses dois primeiros conceitos aqui, vocês entenderão os demais, tá? Porque o princípio é o mesmo. Então, vamos entender aqui o que é produtividade, tá? É a capacidade dos organismos de um nível trófico de aproveitar a energia recebida para produzir biomassa. Antes que a gente dê uma explanada, né, sobre esse conceito, eu gostaria de relembrar com vocês aqui que nós já tivemos a aula sobre pirâmides ecológicas e nós entendemos que nesse tipo de gráfico, cada andar da pirâmide representa um nível trófico. Nós falamos que o primeiro retângulo dessa parte de baixo aqui representa o nível trófico dos indivíduos produtores. No andar de cima, né, nós temos o segundo nível trófico, que é representado pelos consumidores primários, que é, no caso dos indivíduos herbívoros, aqueles que se alimentam dos produtores. E aqui nós temos o terceiro nível trófico, que são os consumidores secundários, aqueles que se alimentam dos consumidores primários, né? E, por último, nós temos os consumidores terciários, que estão no quarto nível trófico. Então, cada andar é um nível trófico. E o que diz o conceito de produtividade? Esse conceito diz que produtividade é a capacidade dos organismos de um nível trófico, que eu acabei de explicar para vocês, é a capacidade dos organismos de um nível trófico de aproveitar a energia recebida para produzir biomassa. Vamos entender. Quem são os produtores? Nós podemos colocar como exemplo os vegetais. Os vegetais, né, eles são organismos fotossintetizantes. Eles fazem o seu próprio alimento absorvendo a luz solar, né? Nós vimos que esses indivíduos eles possuem um pigmento chamado clorofila e este pigmento auxilia para que esses indivíduos consigam absorver a luz solar. Então, todos esses indivíduos absorvem essa luz solar, converte essa energia luminosa em energia química e essa energia química fica no formato de moléculas orgânicas. Essas moléculas orgânicas ficam no interior do vegetal. E uma das moléculas orgânicas que a gente pode mencionar é a glicose. Nos vegetais, ela utiliza essa glicose também para produzir mais um outro tipo de carboidrato, né, que no caso são o amido. O amido, na verdade, é um aglomerado de várias glicoses, várias moléculas de glicoses, uma interligada na outra, né? Para quem não lembra o que é amido, basta você lembrar da massa do arroz, né? Da massa que ajuda a formar, por exemplo, o macarrão, das massas em geral. Então, ali é amido, ok? E amido contém moléculas de glicose. E glicose é produzida pela planta no processo de fotossíntese. E essa glicose tem nela armazenada energia. E essa energia que está contida na molécula de carboidrato é uma energia que, primeiramente, foi absorvida do Sol. E o que diz o conceito de produtividade? Diz que é a capacidade que um organismo tem de aproveitar essa energia que ele absorve do Sol e consegue produzir biomassa. Então, a planta absorve a energia do Sol. Se ela absorve a energia do Sol, ela vai ter que armazenar ela em forma de substância orgânica, ok? E essa substância orgânica vai fazer parte do corpo da planta, constituindo a sua biomassa. Então, essa biomassa produzida, essa quantidade de biomassa que é produzida, a gente pode medir. E essa medição vai gerar o que a gente chama de produtividade.
que é a capacidade que um organismo tem, de um nível trófico, de aproveitar a energia que ele recebe para produzir biomassa. Ok, pessoal? Então, a produtividade ela é geralmente expressa em quilocaloria de biomassa produzida por metro quadrado por ano. Por que que ela é expressa nessa unidade aqui, quilocaloria? Nós aprendemos, quando nós estudamos pirâmides de biomassa, de que a quantidade de biomassa que está armazenada no corpo dos seres vivos, ela representa a quantidade de energia que eles têm potencialmente armazenado. Ok, pessoal? Então, essa biomassa representa a energia que está armazenada no corpo dos seres vivos. Por isso que a produtividade ela é expressa em quilocaloria de biomassa produzida por ano. Por exemplo, nós temos aqui, no nível dos produtores, cerca de 40 mil quilocalorias, né, de biomassa que foi produzida por metro quadrado por ano. A nível dos consumidores primários, que são aqueles que se alimentam dos produtores, nós temos aqui uma produtividade de 600 quilocalorias que foi produzidos por metro quadrado por ano. E a nível dos consumidores secundários, nós temos aqui nessa pirâmide representando que tem 40 quilocalorias que foi produzidos por metro quadrado por ano. Então, isso é produtividade. E essa é a unidade que nós utilizamos para representar a produtividade. Pessoal, produtividade ela pode ser dividida em dois tipos, né? Existe a produtividade primária e a produtividade secundária. Eu vou falar primeiramente da produtividade primária, certo? Bem, a produtividade primária ela tem dois tipos. Tem a produtividade primária bruta e a produtividade primária líquida. Para você entender esse conceito, basta você lembrar, por exemplo, se você trabalha ou se os seus pais trabalham, você olha para o contra-cheque deles, lá tem assim, ganho bruto, né? O valor total do seu salário. Só que no seu contra-cheque existem alguns descontos, né? Imposto de renda, pode ter desconto relacionado à aposentadoria, né? Pode ter algum desconto relacionado com empréstimos consignados, e aí no final você recebe o seu contra-cheque só aquele valorzinho mínimo, né? Que são já o resultado dos descontos. Ali você tem o salário líquido. Então eu vou fazer essa analogia. Da mesma forma que existe salário bruto e salário líquido, existe produtividade primária bruta e produtividade primária líquida. Então, o que é produtividade primária bruta? Produtividade primária bruta, representado por essa sigla aqui, é a quantidade de matéria orgânica que um produtor consegue produzir na fotossíntese por unidade de tempo. Olha, essa planta ela absorve uma certa quantidade de luz. E essa luz que ela absorve, ela vai utilizar para produzir matéria orgânica, que no caso aqui vai ser um carboidrato. Essa matéria orgânica, que é o carboidrato, ela vai, logicamente, vai aumentar a massa desse vegetal, ok? Então, aumentando a massa, ela está produzindo biomassa, está produzindo substâncias orgânicas. Então, toda substância orgânica que a planta consegue produzir durante um determinado tempo é a sua produtividade primária bruta. Por que que é primária? Primária porque as plantas, né, os vegetais que estão no primeiro nível trófico, né, eles são indivíduos produtores, são os primeiros a absorverem, a receber energia do sol. Por isso que é primária. Ok? E o que seria produtividade primária líquida? Da mesma maneira que quando você recebe o seu salário, lá no seu contra-cheque, você vê lá, o salário líquido é o resultado do salário bruto, descontado, né, as suas dívidas, como, por exemplo, empréstimo consignados, ou até mesmo a sua aposentadoria. Então, da mesma forma que o líquido é esse resultado do bruto, menos os descontos,
eu tenho aqui que a produtividade primária líquida ela vai ser o desconto da produtividade primária bruta menos os gastos com respiração. Como assim, professor? Vamos lá. Você se alimenta, né? Você consome o seu alimento. Será que todo esse alimento que você consome se transforma em gordura, em massa corporal? Logicamente que não. Por quê? Porque você precisa gastar energia para você fazer as suas atividades diárias, como correr, pular, trabalhar, né? E essas funções que nós desempenhamos ao longo no nosso dia gasta energia. Vai gastando parte da energia que nós consumimos através da nossa alimentação. Só que, logicamente, nós comemos mais do que o que nós gastamos. Então, consequentemente, no final do dia, você vai ter ali um saldo de energia que era para ter sido gasto. Mas você não gastou, então essa energia vai ficar armazenada no seu corpo. Pode ser na forma de glicogênio, né, que é carboidrato, ou na forma de gordura, né, aumentando ali os seus pneuzinhos na região da sua barriga, ou onde quer que seja no seu corpo. Então, eu tenho aqui que as plantas também, elas absorvem a energia do sol. Só que toda a energia do sol, essa energia que ela absorve do sol, ela não gasta. Então, ela gasta um pedacinho para ela fazer as suas atividades normais, né? Produção de proteínas, de vitaminas, crescimento vegetal, tudo isso gasta energia. Então, ela utiliza uma parte dessa energia, só que o restante, que é o saldo, fica armazenado na forma de moléculas orgânicas, que inclusive a gente pode citar o caso do amido. Ok? Então, a produtividade primária líquida vai ser a produtividade primária bruta menos os gastos energéticos com a respiração celular. Porque a respiração celular é justamente uma forma de se gastar energia. Então, aí nós temos a produtividade primária líquida. Vamos dar um exemplo aqui para vocês. Esse gráfico ele mostra, aqui eu tenho o nível de energia. Então, a planta ela absorveu isso aqui de energia do sol, certo? Tudo isso aqui que ela absorveu do sol é a produtividade primária bruta, certo? É como se fosse o salário da planta. Ela recebeu isso aqui de salário. Só que essa planta, ela precisa ter alguns gastos. Quais são esses gastos? Crescimento vegetal, né? Síntese de algumas proteínas, de carboidratos, síntese de lipídios, tudo isso gasta energia. Então, nesse processo, ocorre perdas com gasto energético. No caso aqui, eu coloquei perdas na respiração. E no final, ela vai ter ainda uma parte dessa energia que ela absorveu inicialmente ainda não foi gasto. Então, esse saldo aqui, que não foi gasto, é a produtividade primária líquida. Ok? E o que a produtividade primária líquida representa? Ela representa a quantidade de energia disponível nesse vegetal que está disponível para os herbívoros, ou seja, que está disponível para aqueles indivíduos que se alimentarão dessa planta, desse vegetal. Ok, pessoal? Então, entendido, produtividade primária, né? Já falei da bruta e da líquida. Nós temos aqui um exemplo de uma pirâmide ecológica, e na base da cadeia dessa pirâmide, nós temos aqui 20.000 quilocalorias por metro quadrado por ano, representa a produtividade primária líquida desse vegetal. É a quantidade de energia que está disponível para o próximo nível trófico. Quem é o próximo nível trófico? Eu representei aqui por esse mamífero, né, um roedor, e por alguns insetos, ok? Então, a produtividade primária líquida é o que está disponível para o próximo nível trófico. Agora, falando de produtividade secundária. Ora, se produtividade primária era dos vegetais ou dos indivíduos que estão no primeiro nível trófico, na base da cadeia alimentar, a produtividade secundária vai fazer parte aqui dos consumidores. Então, é a produtividade a nível dos consumidores. Então, os consumidores,
né, a produtividade dos consumidores, que a gente chama aqui no caso de produtividade secundária, ela pode ser dois tipos, da mesma forma que na produtividade primária. Pode ser produtividade secundária bruta, que eu coloquei como PSB, e a produtividade secundária líquida. Ok, pessoal? Então, produtividade secundária bruta é a quantidade total de biomassa que um herbívoro efetivamente consegue absorver dos alimentos que ingere, pois um animal elimina nas fezes muito material orgânico potencialmente energético, porém não aproveitado por ele. Ora, vamos levar em consideração a seguinte situação. Nós falamos que esse restinho aqui que eu mostrei era a produtividade primária líquida, no caso dos vegetais. Então, o que os herbívoros vão consumir do vegetal? A energia que ele vai consumir do vegetal é justamente a produtividade primária líquida, que é o que está disponível para os herbívoros. Então, essa produtividade primária líquida dos vegetais, ela se torna a produtividade secundária bruta, porque é a energia que os herbívoros estão absorvendo dos, né? Os herbívoros estão absorvendo dos vegetais. Então, só que parte dessa energia é perdida, pessoal. Por quê? Olha, quando você come, você elimina parte do seu alimento através das fezes. Os animais acontece a mesma coisa, os outros animais. Então, essas percas que foram ali com as fezes, seriam algumas moléculas que potencialmente ainda teriam energia armazenada, mas que não foi aproveitada pelo animal. Mas mesmo assim está se perdendo. Então, parte do alimento, da energia potencial que ele consome dos vegetais é perdida na forma das fezes. Então, o que é considerado como produtividade secundária bruta é apenas o que o animal realmente consegue absorver, subtraindo as suas perdas através das fezes, ok? Então, isso aqui é a produtividade secundária bruta. Então, o que seria a produtividade secundária líquida? Bem, quando se descontam a produtividade secundária bruta, os gastos com respiração, nós temos a produtividade secundária líquida. Então, vamos lá. O animal, ele absorveu do vegetal isso aqui. Só que isso aqui não vai ser absorvido totalmente pelo animal, porque ele perde um pouco. Então, ele perde um pouco através das fezes. Isso aqui é o que realmente ele consegue absorver dos vegetais. É a produtividade secundária bruta. Só que dessa energia que está pintada aqui de rosa, né? Só que parte dessa energia vai ser perdida na forma de respiração, que eu representei aqui com esse retângulo amarelo aqui. Foi isso aqui que ele consumiu, né? Porque os animais também, eles absorvem uma parte da energia, mas eles têm que promover as suas atividades diárias, como correr, fugir de predadores, né? Procurar alimento, né? Procurar habitat. Então, essas atividades que os seres vivos desempenham, elas representam as perdas energéticas por meio da respiração. Então, o que vai sobrar vai ser armazenado no corpo do animal, na forma de proteínas, na forma de carboidratos ou até mesmo de lipídios, que são as gorduras, né? Então, isso aqui, ó, é o que vai estar disponível para quem comer esse herbívoro, né? Quem se alimentar, por exemplo, deste veado aqui. Então, o que vai estar armazenado no corpo dele é a produtividade secundária líquida. Da mesma maneira, eu vou ter aqui a produtividade secundária líquida deste animal, é o que vai estar disponível para o próximo nível trófico. Ok, pessoal? Então, essa produtividade que está disponível para o próximo nível trófico é o que vai ser assimilado por esse indivíduo que está nesse próximo nível trófico. Aí uma parte da energia é perdida por meio das fezes e aí uma parte é aproveitada. E aí nós vamos perceber que o nível, a quantidade de energia que vai sendo absorvida ao longo dos níveis tróficos, ela vai se perdendo. Por isso que nas cadeias alimentares, pessoal, a energia ela vai ser unidirecional e decrescente. Pessoal,
Espero que todos tenham entendido, né, o conceito de produtividade. Pegue o caderno, dá uma revisada. Até a próxima aula. Tchau, tchau.